Você sabe o Sandman? Então, antes disso, sabe o Neil Gaiman? Neil Gaiman era um cara que vivia na Inglaterra, década de 60, 70, o cara nasceu em 1960 e ele curtia gibi pra caramba quando era criança. O cara adorava ler quadrinhos, adorava ler literatura, era um nerdinho chato, frequentava bibliotecas e tal. Aí, ainda criança, ele falou com o orientador profissional lá do colégio dele que ele queria fazer quadrinhos americanos. E daí o orientador falou, e como você pretende fazer isso? E daí o pequeno Gaiman falou, pensei que você fosse me dizer, você é o orientador profissional. Aí eles ficaram em silêncio uns minutos e o orientador profissional olhou para ele e disse, já pensou em fazer contabilidade? O Gaiman saiu ali daquela reunião meio contragosto, meio insatisfeito. E a verdade foi que o tempo foi passando e ele foi perdendo interesse pelas histórias em quadrinhos, né? Entra na década de 80, ele começa a atuar como jornalista, escreve livros, escreve entrevistas, escreve matérias, e um dia ele tem contato com o trabalho de um tal de Alan Moore, Monstro do Pântano. Monstro do Pântano foi um gibi que o Alan Moore começou a escrever para os Estados Unidos, mais ou menos ali no começo da década de 80, 82, 83, e algumas dessas edições caíram na mão do Neil Gaiman, que falou, uau, isso aqui é bom, parece material literário. Empolgado, o Gaiman manda um primeiro livro que ele tinha escrito para o Alan Moore. O Alan Moore lê o livro, gosta, telefona de volta para o Gaiman, os dois começam a trocar figurinhas, tornam amiguinhos. O Moore dá umas dicas pro Gaiman de como escrever quadrinhos, e de repente o Gaiman, que tinha se afastado das histórias em quadrinhos, porque não achava nada de interessante e era um mercado que estava meio estagnado, de repente ele encontra algo apaixonante no trabalho do Moore. Ainda, ele acaba fazendo parceria com um artista chamado Dave McKean, e os dois começam a escrever uma história em quadrinhos chamada Violent Cases. Beleza, show de bola, sendo publicado na Inglaterra. Aos poucos o Gaiman começa a sair do jornalismo e ir para a área da criação ficcional literária, que era o que ele queria, e trabalhando com quadrinhos, que era o que ele queria, e todo apaixonado e tal. E nisso, por causa do sucesso do Alan Moore com seu Monstro do Pântano, veio dos Estados Unidos para a Inglaterra a Karen Berger e o Dick Giordano, editores da DC Comics, procurando por novos talentos, né? Isso foi lá por 1988, 1987, e o que aconteceu foi que o Gaiman ficou sabendo disso, marcou uma entrevista, correu para lá com o Dave McKean, levaram seus trabalhos e tal, e porra, tesão, a Karen curtiu o trabalho deles e eles encomendaram e fecharam uma série para eles publicarem pela DC Comics, a Orquídea Negra, que ia ter a arte do Dave McKean e os textos do Neil Gaiman. E cara, era uma proposta super pretensiosa da DC, cara. O trabalho ia ser publicado no formato Prestige, que tinha sido o formato do Cavaleiro das Trevas, ia ser uma publicação de luxo, ia ter a arte do Dave McKean. Nossa, sucesso total. O problema é que ninguém conhecia o Neil Gaiman, nem o Dave McKean. Então a Karen mandou parar tudo e falou, cara, antes de vocês lançarem um projeto desses, assim e tal, é legal que o povo saiba quem são vocês. Então nós vamos fazer o seguinte, o McKean vai fazer antes uma história em quadrinhos com Grant Morrison chamada Zero Arkham, e você, Neil Gaiman, vai escrever uma história mensal. Que é uma história mensal? Daí o Gaiman pensou, pô, vou fazer uma história mensal sobre o Vingador Fantasma, que é um personagem da DC que eu gosto. E a Karen falou, não. Ah, então eu vou fazer sobre o Etrigan, que é um outro cara que eu gosto. Não. E daí a própria Karen falou, lembra do Sandman? O que aconteceu? Durante os primeiros roteiros da Orquídea Negra, o Neil Gaiman tinha escrito uma cena em que a Orquídea Negra, num sonho, encontrava Caim e Abel e o Sandman. Só que era o Sandman do Jack Kirby. E ele conversou com a Karen Berger sobre isso, e ele tinha descartado já a cena do gibi, mas ela gostou da ideia. E ela sugeriu, por que você não faz o Sandman? E daí ele, como assim? Só mantém o nome, mude tudo. E o Sandman era um personagem da DC que existe desde 1939. A primeira versão dele foi criada pelo Garner Fox. E era o sujeito da máscara de gás. Ele era um personagem tipicamente pulp, usava um chapéu feltro, usava uma máscara de gás e tinha uma pistola que jogava areia nos olhos dos criminosos, punha eles para dormir.
E de sobrenatural, de poder extraordinário, a única coisa que esse cara tinha era um ou outro sonho premonitório. Horas. Que bacana, né? Então você tem esse primeiro Sandman da Máscara de Gás. Daí depois você vai ter um outro Sandman que foi criado pelo Jack Kirby nos anos 70. Que esse sim era todo super-herói, morava numa cúpula de sonhos. Recentemente saiu uma edição da Panini com essas histórias. Mas ele também ficou nos anos 70, ficou para trás. E agora a Karen, em 1988, chegava pro Neil Gaiman e falava: faça algo com esse Sandman. Mantenha só o nome e de resto invente o que você quiser. E veja, nesse começo, o Gaiman sentou para pensar nisso. E ia ser legal, porque Orquídea Negra tinha sido uma história toda calcada na realidade, tinha todo um pé cinematográfico, assim, saca? Tipo, a mesma arte do McKean, que às vezes era super detalhada, super realista, mas o próprio jeito da história se conduzir, né? Era bem... deixava de lado as fantasias de super-heróis, deixava de lado a ingenuidade. Você tem aquela famosa cena logo na abertura que o vilão fala pra ela: eu não vou te prender, não vou te deixar numa armadilha e deixar você escapar, eu vou te matar agora. E dava um tiro na cabeça dela. E era uma violência crua e tinha uma quebra com a fantasia dos super-heróis, né? Só que no Sandman, o Gaiman queria fazer algo totalmente diferente. Se na Orquídea Negra tinha sido muito realista, muito fotográfico, muito pé no chão, no Sandman ele queria pirar, porque afinal de contas eram os sonhos. Mas o que ele ia fazer com esse personagem? A primeira coisa que a gente precisa saber é que quando ele começou a escrever essas histórias, o Sandman não era uma série pensada para fazer sucesso. Ele era uma série que ia ser usada para divulgar o nome do Gaiman. Então, todas as expectativas deles era que a série fosse ser cancelada no número 12. Na verdade, ele nem imaginava que ia chegar tão longe. O que aconteceu foi que ele recebeu a missão de fazer essa história, começou a pensar nesse Sandman, como que seria esse novo Sandman, e sempre se conta, né, do furacão. Teve um grande furacão que bateu na Inglaterra aqueles dias e fez um estrago enorme e deixou a região onde o Gaiman morava sem luz elétrica. Então o cara teve que ficar isolado em casa, estava tudo em situação de emergência, sem luz, e não tinha muito o que fazer da vida, começou a pensar nessa história. O que eu vou fazer, como é que eu vou bolar? E ele estabeleceu um arco de histórias que ia cobrir 8 edições. Foi isso que ele planejou lá no começo, são 8 edições. Por quê? Além disso, se a história fizer sucesso, a gente vê o que faz, mas provavelmente vão ser essas 8. Talvez eu faça mais 4 avulsas para fechar os 12, ou talvez seja cancelado até antes. Tanto a Karen Berger, a editora, quanto o próprio Neil Gaiman não estava botando muita fé no Sandman. Eles botavam fé na Orquídea Negra. Então, o Neil começou a bolar essa história e escreveu esse primeiro arco, que não tinha nome no começo, né? Mas que depois, nas encadernadas, ficou conhecido como Prelúdios e Noturnos. Nessa primeiro, a gente chama de arco porque é uma história que se distribui em determinadas edições. Esse conceito de arco vai ser muito usado no Sandman. Então, são histórias que se dividem em diversas partes, ocupam um determinado número de edições. E tem ali uma situação dramática que tem começo, meio e fim. No caso de Prelúdios e Noturnos, a primeira edição, né? Prelúdios e Noturnos ocupa 7 edições, são 7 revistas que trazem essa primeira história de Sandman, né? Você vai ter lá, o primeiro número é a apresentação, e é muito bacana porque é uma história de terror, então o Gaiman já envereda pro clima de terror da DC Comics, né? A DC Comics tinha suas histórias de terror dos anos 70 que eram muito inspiradas nos modelinhos da EC Comics, tinha os seus apresentadores de histórias que eram Caim, eram Abel, o Lucien aparecia também, as Três Bruxas, todos eles faziam parte desse universo da DC, das historinhas, os guardiões que contavam as histórias de terror da DC. No primeiro número você vai ter então esse clima de terror, os desenhos são do Sam Kiff. O próprio Gaiman falou que posteriormente, toda vez que ele lidava com um desenhista, ele entrava em contato, conversava com a pessoa e perguntava o que ela gostava de desenhar. Como é que tipo de coisas que ela lia, que ela curtia. Porque daí ele já conduzia a história de um jeito que o desenhista fizesse aquilo que ele gosta e que ele faz melhor.
No caso do Sankeef, no começo da história não foi assim. Eles mal conversaram, o roteiro chegou pro Sankeef, e o Sankeef permanece na série do número 1 ao número 5. Ele sai porque, tipo, ele não se sentia à vontade, ele sentia que ele estava destoando. A primeira edição lembra muito os traços do Bernie Wrightson, tem molduras, é toda sombria, e mostra a apresentação do Morpheus. Você tem esse grupo de feiticeiros comandados pelo Roderick Burgess que decidem evocar e capturar a morte, a entidade morte. Só que dá tudo errado e eles pegam o irmão mais novo dela, que é o sonho, Morpheus. Eles fazem esse ritual, evocam, prendem ele numa cela de cristal, e a exigência é, se você quiser a sua liberdade de volta, você vai nos dar poder e etc. E Morpheus, esse personagem que a gente ainda não conhece, que mal falou, cruza os braços, senta e espera. Espera 76 anos dentro daquela cela até que os seus captores virem pó. O legal é que essa história é contada com várias outras tramas paralelas. Existem outros personagens que a gente vai acompanhando. O Stefan Wasserman, que era um garoto que mentiu a idade para poder ir para a guerra e que morre com traumas da guerra. A Unit Kincaid, que depois vai ter um papel muito especial na próxima história, que é a Casa de Bonecas. Então, diversos personagens assim que a gente vai acompanhando com as suas tramas, porque quando o Sandman é capturado, como ele é a encarnação do sonhar, a prisão dele tem repercussões, né? E essas pessoas, algumas entram em estado de dormência permanente, letárgico, elas dormem o tempo todo, e outras nunca mais conseguem dormir. Então a história dessas pessoas é contada em paralelo com a prisão de Morpheus, até que no final da edição ele se liberta e castiga, pune o filho do seu captor, né? Desconta nele a raiva. E essa é a primeira edição, uma primeira aparição. E é bem diferente, destoa de muitas histórias da DC. E é uma historinha de terror fechadinha, com começo, meio e fim. E daí você termina com essa entidade que a gente não conhece, não faz a menor ideia do que é, solta. O segundo número vai mostrar o ambiente onde Sandman vive, o seu reino de sonhos. E é aí que personagens antigos da DC, como o Caim, o Abel, as Três Bruxas, vão surgir e serem apresentados como se fossem personagens que sempre existiram dentro desse sonhar. E isso que é o incrível do Neil Gaiman. Ele pega esses personagens que já existiam e trabalha com eles de um jeito que você pensa que eles sempre foram personagens do Gaiman, né? Sempre estiveram lá. A terceira edição começa os crossovers, porque o Sandman era uma história, uma revista em quadrinhos da DC Comics. Ele é um gibi de super-heróis. Por mais que a gente tenha alguma dificuldade, algumas pessoas tenham dificuldade de lidar com isso, o Sandman essencialmente é um gibi de super-heróis. Naquela época, um dos títulos que fazia sucesso era o John Constantine. Então no terceiro número ele se encontra com John Constantine. A história que tece essa saga é ele em busca dos 3 objetos que foram roubados dele quando ele foi capturado, que era o elmo, o capacete que ele usava, a algibeira, que era a areia que ele trazia, pela qual ele tecia os sonhos, levava as pessoas para o mundo dos sonhos, evocava o sono nas pessoas, e o rubi, que era uma joia na qual ele tinha concentrado um monte de poder e que era um dos símbolos de poder dele. Os 3 objetos tinham sido dispersos, então ele volta para a Terra para encontrar esses objetos. E o primeiro que ele recupera é a algibeira, com a ajuda do John Constantine. Isso é na terceira edição. Na quarta edição aparece uma das cenas que é mais lembrada pelos fãs. A quarta edição, em sua busca, Sandman vai para o inferno, porque uma das obras, das ferramentas dele, o elmo, tinha sido negociada com um demônio. Então o demônio, em troca de um favor para o cara que tinha roubado o elmo, tinha ficado com esse elmo, né? E daí ele vai para o inferno em busca dessa ferramenta. É no inferno que o Morpheus vai encontrar pela primeira vez ali na série o Lucifer, que vai ser um dos personagens fundamentais da série, assim, né? Não é um dos personagens fundamentais da série, mas é um dos personagens marcantes da série, né? E daí, na conversa com ele, ele expõe que o elmo está ali no inferno e ele precisa do elmo de volta, que está na posse de um demônio, e a solução para recuperar o elmo é uma disputa entre esse demônio e o sonho, Morpheus. E daí eles evocam um ambiente que parece um cabaré e fazem uma disputa da realidade, né? Então o que é essa disputa? Eles vão
jogando, vão interpretando como se fosse um RPG, um desafio, um jogo de imaginação, no qual cada um assume um papel. Então, eu sou uma mosca, eu sou um cavalo, eu sou... e eles vão trocando, cada um tenta superpujar o outro usando essas figuras de imagem, assim. Até que chega num momento extremo em que o adversário dele, o demônio, assume a forma da besta que destrói tudo, a antivida, e Morpheus derrota ele, se dizendo a esperança. Essa cena, gente, é uma das mais conhecidas de Morpheus. É muito engraçado porque eu orientei uns trabalhos dos alunos, uns anos atrás, eles fizeram uma animação em cima dessa cena. Vou deixar aqui embaixo no link para vocês. E tem também um vídeo muito legal do Isaac, que ele faz uma análise dessa sequência de Sandman também, que é bem bacana. Eu também vou deixar o link ali para vocês. Essa história do inferno foi uma das mais marcantes do Morpheus, né, do Sandman. Aí você vai ter a edição 5, que vai mostrar um vilão da Liga da Justiça, que é o Senhor Destino, que era um personagem que criava um aparelho que entrava nos sonhos, né? Era um personagem da Era de Prata. E Neil Gaiman traz ele de volta, né? Traz o Asilo Arkham, traz a Liga da Justiça. Esse número 5 é muito legal porque o Morpheus, na busca dessa última peça que faltava, que era o Rubi, ele vai conversar com a Liga da Justiça, ele contracena com o Sr. Milagre, contracena com a Jax, que eram personagens dos quadrinhos da Liga da Justiça cômica do Kate Giffen da época. Então, nessa hora, você vê como Sandman fazia parte do universo DC. Ele é uma história de super-herói, sim. Tanto é que o grande adversário dele nesse arco todo é um super-vilão da DC, o Destino. E daí ele vai atrás do Destino, o Destino nisso foge do Asilo Arkham e encontra o bendito do Rubi num depósito. Antes, o Sandman tinha encontrado o Rubi, só que como o Rubi tinha sido alterado pelo Destino, ele não respondia mais ao Morpheus. E daí ele ao tentar pegar o Rubi, ele sofre um choque, sei lá, anafilático, whatever, cai desmaiado, e daí vem o Destino, pega o seu Rubi e vai com ele até uma lanchonete. Daí entra a sexta história, que também é super lembrada pelos fãs, que é 24 Horas, o nome da história. Nesse restaurantinho, 24 Horas, Destino chega, se aninha numa cadeira e começa a usar o Rubi para enlouquecer o planeta inteiro. Começam situações em diversos lugares do mundo, as pessoas começam a ser tomadas pelos seus sonhos, por pesadelos, começam a entrar numa veia esquizofrênica. É o inferno. E ao mesmo tempo tem 6 pessoas que estão nessa lanchonete junto com o Destino. E ele tortura elas durante 24 horas, usando alucinações, usando a loucura do Rubi, e vai matando uma por uma com requintes de sadismo. É muito foda porque aí você vê a mão do Neil Gaiman para criar personagens, a maneira como ele entretém a gente, a maneira como a gente é cativado por ele. A gente já tinha tido uma noção disso na edição anterior. Quando foge do hospício, o John Dee pega carona com uma mulher. À medida que a gente vai acompanhando ele nessa carona com essa mulher, a gente vai criando empatia por ela. Ela se mostra ser uma ótima pessoa. Ela fica com dó do Destino. Ela quer ajudar ele. E no final ele assassina ela, cruelmente. Aí é uma pancada. E essa cena do número 5 só serve pra preparar a gente pro que vem no número 6, porque daí vai ser outro show de crueldades. Até que finalmente, no número 7, o Morpheus, no final da edição 6, aparece no refeitório de 24 horas, ele tá recuperado, e daí ele entra e vai lá conversar com o Destino. Porra, o que você fez aí? O que você tá fazendo aí com essa joia? E o número 7 é a conclusão. Vai ser o embate final entre o John Dee e Morpheus. É muito interessante notar que na edição 5 sai o Sankif. No que eu li ali, um dos materiais que eu li, dizia que o Sankif, uma das razões que fez ele sair, além dele estar se sentindo muito pouco à vontade, é que ele foi lendo a história e o argumento, e quando a menina morre, ele se sentiu muito mal. Quando morre a companheira lá que o Destino mata ela, ele fala, não vou voltar para a 6ª edição. E daí, quem assume é o Mike Dringenberg. Que daí ele desenha a 6ª edição, e para mim o Mike Dringenberg vai ser um dos melhores desenhistas de Sandman. Ele é muito bacana. Ele dá um tom para a edição 6 e dá o tom da edição 7 que fecha. E na edição 7 daí, Morpheus, o Rubi é destruído pelo próprio Doutor Destino, que está enlouquecido.
Ele acha que destruindo o Rubi ele vai acabar com o Morpheus, que vai destroçar a vida dele nas próprias mãos. E no fim, o que ele faz é liberar toda a energia de Morpheus que tinha sido contida no Rubi. E livre, leve e solto, Morpheus põe ordem na casa, devolve destino pro Arkham, restabelece a noite de sono para todo mundo e as coisas voltam a ser o que era antes. Fim da 7ª edição, fim do primeiro ciclo de Sandman. E o que acontece? Nisso já tinham passado 7 meses. E a gente pensava, agora acabou, né? Como é que estão as coisas? As coisas estavam que Sandman foi um dos títulos que mais vendeu da DC Comics. Sandman vendeu mais que o Monstro do Pântano, que já era um campeão de vendas. Ele tinha uma vendagem muito alta. Então, a edição não ia ser cancelada, a publicação ia seguir em frente. E essa notícia pegou o Neil Gaiman um pouco de surpresa, porque ele não esperava que isso fosse acontecer. E agora, o que fazer? Como conduzir essa história? No próximo episódio, não perca!